Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida, é uma alegria poder recebê-lo aqui e gostaríamos de pedir que você estivesse contribuindo, nos ajudando nessa missão. Mas de que forma, pastor? Sabe como? Você se inscrevendo no canal, deixando o seu like, tocando o sininho e marcando todas. Assim você estará nos ajudando a cumprir, amém, o chamado de Cristo lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, onde diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Por isso, em nome de Jesus, esteja junto conosco nessa batalha. Glórias a Deus. Quero também agradecer aqui aos nossos intercessores. São homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que amam orar, que têm um chamado na área de oração e que intercedem por essa nação, por este povo, pelas nações, amém? E em nome de Jesus eu gostaria de estar convidando você para se juntar a nós, amém? Se junta a nós, se junta nesse exército de oração que você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Lembra quando Jó orou pelos seus amigos? O que aconteceu? Os céus se abriram e Jó recebeu o dobro de prosperidade sobre a sua vida, amém? Por isso, em nome de Jesus, esteja abraçando esse chamado maravilhoso, que é o chamado de intercessão, amém? E venha orar pelo nosso canal, orar pela nossa vida, pela minha família, orar pelos inscritos do canal e você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Glórias a Deus, é isso aí. Gostaria também de estar pedindo a vocês que continue orando pela minha esposa, amém? Nós estamos aqui numa guerra contra um câncer. Creio que o nosso Deus vai dar a libertação, em nome de Jesus, para minha esposa. Vai dar a cura desse mal, em nome de Jesus, amém? Por isso, em nome de Jesus, ajude-nos no seu ministério de oração. Coloque o nome da Rose Alves, para que ela esteja recebendo as suas orações também, amém? Glórias a Deus. É isso aí. Quero lembrar vocês sobre o nosso podcast também, que lá temos grandes ministrações abençoadas, tem um material muito vasto, amém, de pregações que o nosso Deus tem nos entregue para entregar à sua igreja. E nós temos entregado através dos áudios. Então, se você quer conhecer nosso podcast, você vai lá no Google, coloca lá Palavra de Vida Gerando Vidas, podcast, ou então você vai direto pelas plataformas das quais você vai ver a chamada aí na propaganda. Tudo bem? É isso aí. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo, que está uma bênção, queridos. Nossa, as pessoas estão sendo muito abençoadas. Elas vão continuar sendo muito abençoadas, porque o Espírito Santo está operando poderosamente através dessas ministrações, amém? E para que você também seja abençoado, é necessário uma coisa: você está de coração aberto, você está absorvendo tudo. Não se deixar levar pela impaciência, pela preguiça, pelo desânimo, porque tudo isso são setas do inimigo. Para quê? Para que você não continue recebendo essas informações. Por isso, em nome de Jesus, luta contra isso e persevera aí até o final da ministração, amém? Esteja firme, tá certo? E nós vamos agora para a terceira parte. De quê? De troque as informações de sua mente, tá certo? Estamos usando o texto base, que é o 2 Coríntios 10, o versículo 4 e 5, que diz assim, olha: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, amém? Então, duas palavrinhas aqui um pouco bem, que às vezes as pessoas não entendem direito, que é exatamente sofismas e também altivez. No primeiro vídeo você deve aprender sobre o que é altivez e sobre o que é sofisma. Lá nós damos assim, bem profundo mesmo, o significado dessas duas palavras, tá certo? Mas como eu sempre digo nos vídeos, nós sempre colocamos uma outra versão mais fácil aí para você, amém? Nos versículos que nós colocamos à sua disposição aí, para que você também conheça, não só na versão que nós gostamos, porque eu acompanho, aqui geralmente eu faço as minhas leituras na Almeida Revista e Atualizada, e geralmente a que eu coloco para vocês é na versão NVI, porque é uma versão mais fácil para que você possa entender melhor o versículo, amém? O significado é o mesmo, às vezes muda só a linguagem, mas o significado é o mesmo, porque a palavra de Deus continua da maneira que ela é, amém? Glórias a Deus. Então nós vamos agora para a terceira parte, nós vamos aprender um pouquinho todas as áreas de pecado, ou seja, se hoje você tem uma fortaleza mental na área da pornografia, é porque encheu a sua cabeça com
pornografias. Então tem pessoas, amado, que estão passando crise no seu relacionamento, no seu casamento, sabe por quê? Porque é viciado em pornografia. Tem pessoas que não conseguem desenvolver uma vida sexual com saúde, de qualidade, porque é viciada em pornografia. Por isso, em nome de Jesus, livre-se disso. Busque libertação. Não pare enquanto você não estiver livre. Continue orando. Se for necessário, jejue por essa área da sua vida. Amém? Ore cada dia mais e mais. E mais importante, vigiando sempre. Queridos, olha, essa área ela é muito sensível. O inimigo, ele sabe o quanto que as pessoas são viciadas em cultuar a pornografia, a prostituição e a sensualidade. Então, o inimigo prepara banquetes. Olha só, às vezes você tem uma moça ali que nunca deu bola para você, mas no dia que você resolve levar uma vida íntegra com Deus, o inimigo sempre dá um jeitinho de quê? De tirar você do sério. De quê? Daquela moça começar a investir em cima de você. Para quê? Para te tirar da bênção. O que é que tem que fazer? Fugir. Fugir da aparência do mal. É isso que o apóstolo nos ensina. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Para quê? Olha, a gente sempre orienta, queridos. Olha, um perigo. Às vezes a gente vê homem dando carona, homem casado dando carona para mulher. Isso não pode, querido. Nem mulher casada dá carona para homem. Por quê? Porque o sexo oposto atrai. E não adianta, querido, que não tem macho nem fêmea para dizer não e não e não. É muito difícil, amados. Por quê? Porque às vezes a pessoa está passando uma carência no casamento, uma carência na vida sexual, e aí o diabo vai trabalhando até ganhar aquela pessoa no cansaço. Por isso, em nome de Jesus, se afasta disso. Não coloque no seu carro. Homem, não coloque no seu carro, não dê carona para uma mulher se você não tiver acompanhado de mais um homem ou da sua esposa, de preferência com a sua esposa. Você, esposa, a mesma coisa em relação a dar carona para homem. Só dê se você tiver acompanhada com seu esposo. Caso contrário, não dê. Amém? Queridos, muitas vezes eu já saí assim de coração que é partido, porque às vezes eu vejo uma mulher numa parada, com um bebezinho no colo, e chovendo, e eu sozinho no meu carro. Mas infelizmente a gente tem que vigiar. Não é isso que a Bíblia nos manda? Amém? Para quê? Para que muitas vezes, olha, você não tem nem a intenção e nem a moça, aquela senhora, mãe daquela criança, também não tem nenhuma intenção, nenhum interesse um no outro. Mas o diabo, ele é sujo. Ele pode usar, sabe o que? Colocar naquele momento uma mulher que conheça você e sua mulher. Sabe para quê? Para ver você com outra mulher dentro do carro, ainda que você esteja ali apenas dando uma carona, apenas sendo gentil. E mulher, você é a mesma coisa em relação ao homem. Então devemos o quê? Vigiar. Por quê? Porque senão o diabo pode usar aquela situação para quê? Para destruir teu casamento, para trazer confusão para o teu casamento, para trazer separação, divisão, destruição de uma família. Porque esse é o propósito do diabo. Ele não tem família, ele quer destruir a de quem tem. Por isso nós temos que estar alerta, nós temos que estar vigilante para não cair nas armadilhas do diabo. Por isso precisamos buscar livrar todo pensamento de prostituição, de sensualidade, amém, de pornografia. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Porque se o pensamento fixo é mentira, é porque encheu também a sua cabeça com mentira. Então tem pessoas que é viciada em mentir, tem pessoas que é viciada em enganar, tem pessoas que não sabem fazer nada se não for no objetivo de levar vantagem ou de passar rasteira em alguém. Então isso é o quê? Isso é uma fortaleza que está na mente dessa pessoa e que ela precisa buscar libertação. Em todas as áreas do pecado, geralmente é assim que acontece. Primeiro abrimos espaço em nossos pensamentos e cultivamos o quê? O pecado. Acolhemos o pecado. Uma série de informações erradas e assim a fortaleza satânica vai o quê? Vai se estruturando mais e mais nas nossas mentes. E à medida que o tempo vai passando, mais terreno o diabo vai conquistando. E mais dificuldade nós teremos para quê? Para vencer essas fortalezas adiante. Uma coisa também que devemos entender é que antes de vir a Cristo, tivemos uma série de experiências negativas. Acolhemos lixo e mais lixo, informações e mais informações erradas nas nossas mentes. Muitas coisas contrárias aos desígnios de Deus foram que tomando lugar por quem deveria abençoar, e vai tomando lugar nos nossos pensamentos, no decorrer das nossas formação, e aí nós vamos desenvolvendo
esse lado negativo, esse lado ruim na nossa natureza. Algumas pessoas aprendem que eram imprestáveis, que não valiam por nada, não é isso? Porque passaram a vida toda ouvindo isso, ouvindo dos pais, ouvindo dos irmãos, depois ouvindo de colegas na escola, depois ouvindo de amigos em brincadeiras sem graça, não é verdade? Crescer escutando e recebendo todo tipo de maldição, lançada por quem deveria o quê? Abençoar. Por isso que Tiago nos ensina que as nossas palavras têm poder. Tem o poder de abençoar, mas tem também o poder de amaldiçoar. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Amém? Outros que vivem ou viveram em um lar totalmente desestruturado, onde não receberam amor, carinho, atenção, disciplina e limites. Tem famílias mesmo, querido, que é uma coisa horrível. Amém? Parece até um bando de barraqueiro morando dentro de casa. Só sabe falar gritando, só sabe falar xingando, só sabe falar de rude, palavrão, não é verdade? Então tem mulher que quando começa a conversar já parte logo para a baixaria. Tem homem que é a mesma coisa, por quê? Porque foram gerados dentro desses lares. E aí o que acontece? Não existe disciplina, não existe regras, não existe limites, e aí ninguém respeita ninguém. Marido não respeita a esposa, esposa não respeita marido, pais não respeitam os filhos também não respeitam os pais, e esquecem que o respeito é uma coisa mútua. A gente recebe e dá, e não tem como a gente receber se a gente não estiver dando. Então o respeito tem que estar acima de tudo. Todo lar, toda família tem que haver regras, tem que haver disciplinas, tem que haver limite, tem que haver princípios e valores que tem que ser cuidado. Amém? Para quê? Para que não venha se destruído e para que não venha se destruir e se desfazer as famílias. Amém? Então veja bem, outros que vivem também ou viveram em um lar totalmente desestruturado, onde não receberam amor, onde não receberam carinho, onde não receberam atenção, onde não receberam disciplina e nem limites. Então nós precisamos o quê? Tratar nossa mente, nós precisamos esvaziar nossa mente, nós precisamos transformar a nossa mente, amém? Nós precisamos deixar ela preparada com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter sempre uma vida firme de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de louvor. Precisamos estar o tempo todo nos relacionando com Deus. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, e os que viveram ou vivem num lar onde todos se tratam com ignorância, com xingamento, com palavrões e todo tipo de baixaria. Não existe esses lares assim? Não existe essas pessoas que só sabem tudo no mundo, ela parte logo para a ignorância, ela parte logo para resolver as coisas pelos finalmente. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não tem sabedoria, não tem maturidade, não foi preparada para quê? Para sentar, para conversar, para discutir, para chegar a um denominador correto, amém? Da forma correta. Outros aprenderam que a vida só vence os mais espertos e estão o quê? Enveredando-se pelo caminho da mentira, dos trambiques e das trapaças. Muitos de nós tivemos contato com o sexo antes do casamento, não é verdade? Com determinados vícios, com práticas indecentes que vão contra a vontade de Deus. Então, amados, hoje a gente vê que tem, pelo menos eu e a minha esposa temos acompanhado alguns casais dos quais o homem é estupidamente violento no seu relacionamento sexual com sua esposa. Então, para ela, quando chegava o momento de uma relação sexual, aquilo era um desespero, aquilo era uma loucura, aquilo era algo apavorante para aquela mulher, e ela foi cada vez mais desanimando, e ela já não sentia mais nenhum tipo de prazer em se relacionar sexualmente com o marido, porque o marido era um homem violento, porque ele desenvolveu a sua vida sexual lidando com mulheres de programa, com mulheres da vida fácil. E aí o que acontece? Ele fazia e aprendeu muita porcaria e queria trazer isso para dentro do casamento dele, uma prática da qual já estava na sua mente enraizada e que ele precisa buscar uma libertação, porque senão o casamento dele não vai suportar, o casamento dele não vai aguentar tal situação. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Já há outros vícios que crescem, já outros que cresceram sem seus pais, e sim um deles carregando até hoje uma carência fora do comum na área afetiva.
Isso é um outro problema, amado. É tanto que tem pessoas que têm uma carência tão grande na área afetiva do pai e da mãe, que quando eles casam, eles adotam a mulher como se fosse um pai ou uma mãe deles. E acaba, sabe o quê? Sobrecarregando o cônjuge por conta disso, porque não teve uma infância, não teve a participação ativa do pai, da mãe ali, orientando, e essa pessoa então está com problemas mentais, e o diabo foi usando isso para quê? Para ocupar a mente dela com esses pensamentos de rejeição. Você pode ver que essas pessoas geralmente são tímidas, são recalcadas. Por quê? Porque elas não receberam o carinho, o amor, a atenção dos pais, e hoje elas carregam esse problema. Quantos de nós não viemos para a igreja com um casamento destruído? Alguns já separados, outros vivendo de aparência e tantos outros problemas, não é verdade? Há lares onde convivem com pessoas violentas, viciadas em bebidas, drogas, amém? Voltando aqui a essa situação da igreja, querida, é por isso que tem muita gente que se decepciona quando vai para a igreja, esquece que a igreja é um lugar onde está cheio de pessoas doentes. Eu considero a igreja, sabe o quê? Como um hospital espiritual. Tem pessoas que só procuram a igreja quando o casamento está no buraco, quando tem um filho nas drogas, quando tem um marido no alcoolismo, quando está sendo agredida dentro de casa pelo marido, quando uma tragédia de doença bateu a porta. Entendeu? E essas pessoas vão para a igreja. Então você tem que estar ali dentro da igreja com um pensamento e consciente de que todas aquelas pessoas que estão ali, elas são assim como você. Estão ali porque estão sendo tratadas. Elas estão ali buscando libertação para o casamento, alguma área das suas vidas. Elas não foram ali simplesmente porque eu queria, a Deus, eu queria buscar. Não é. É porque geralmente a maioria delas não vou generalizar, dizer que são todas, mas a sua maioria vai por causa de um problema na sua vida, seja em que área que for. Então, queridos, você tem que entender, quando você vai para a igreja, você tem que ir o quê? Colocando a tua fé no Senhor, a tua confiança em Deus, buscando de Deus, amém? Entendendo que todas as pessoas que estão ali dentro daquela igreja são humanos, são falhos e são limitados. E ainda todos eles têm algum problema que está sendo tratado. E aí você vai muitas vezes e diz, mas eu saí da igreja porque eu me decepcionei com fulano, com ciclano, com isso e com aquilo. Isso não é argumento. Deus está nos ensinando aqui para que a gente não use mais essas desculpas, tá certo? Há lares onde convivem com pessoas violentas, viciadas em bebidas, drogas, amém? Fumo, causando muitas vezes uma dependência daqueles que vivem no mesmo ambiente. Então muitas vezes a gente vê crianças que aprendem a fumar com os pais, que aprendem a beber porque viu dentro de casa, aprendeu a falar palavrão porque viu o pai ou a mãe xingando, ou o irmão xingando, não é verdade? Ou seja, é dentro de casa que verdadeiramente começa a poluição na nossa mente. Começa, sabe o quê? O diabo a colocar suas setas e seus dardos sujos. Para quê? Para tirar o prazer de servir a Deus. Para tirar a alegria de andar com Deus. Para tirar o prazer de ler a Bíblia. O prazer de orar. O prazer de louvar ao Senhor. O prazer de jejuar. Amém? Isso tudo, querido, tem que ser algo prazeroso para o cristão. E ele tem que ter prazer, alegria, gozo de estar no Senhor. Eu não entendo como é que tem a pessoa diz que está na igreja, mas eu não quero parar de beber. Eu estou na igreja, mas não quero parar de fumar. Eu estou na igreja, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então nós precisamos o quê? Nos policiar, nós precisamos vigiar para a gente não dar brecha para o inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Aqui, queridos, eu encerro. Amém? E em nome de Jesus eu quero te pedir, não perca o próximo vídeo, porque nós vamos continuar trazendo, amém, à luz do nosso conhecimento, como trocar as informações da sua mente. Amém? Então, em nome de Jesus, continue conosco para que você não perca essa oportunidade de buscar libertação nessas áreas que Deus está te revelando aqui e que se encaixa naquilo que você busca de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus agradecendo? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer por mais essa oportunidade, Pai, por mais esse vídeo.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos guiado, Pai. Senhor, te pedimos, continue nos cobrindo com teu sangue, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento, Pai, em tudo isso que o Senhor está nos entregando. Que fique guardado no nosso coração, Pai, que nós venhamos colocar em prática na nossa vida, Pai, para que possamos ser uma testemunha, Senhor, na nossa casa e aonde nós estivermos, Pai, nós verdadeiramente sermos, ó Deus, cristãos transformados pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, me dá humildade, me dá, ó Deus amado, fome e sede, Senhor, ó Deus, por esses estudos, Pai, para que nós venhamos continuar crescendo como cristãos, Senhor, e alcançando as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nós oramos, Senhor amado, ó Deus, entregando cada uma dessas pessoas, Senhor, e que o Senhor esteja encorajando e dando força para que eles continuem, ó Deus, ouvindo e assistindo, Pai, todos esses vídeos, ó Deus, para que eles saibam como trocar, Senhor, as informações de suas mentes. É no nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.